Legal, legal. Bom, eu sou o fundador da OMI, né? E sou também CPO, que é chamado Chief Peão Officer, né? CEO é muito chique, vamos chamar de Chief Peão Officer, porque faz até parte da cultura, todo mundo lá põe a mão na massa, né? E a OMI é um software de gestão na nuvem, um ERP na nuvem, aqueles softwares que fazem toda a parte financeira, administrativa, estoque, emissão de nota, controle bancário, voltado para pequenas e médias empresas em todo o Brasil. A empresa, a OMI é uma startup, e eu já vou explicar que ela não é bem uma startup, mas eu vou explicar já, que já tem 6 anos de idade, nós começamos ali no finzinho de 2013, e hoje é uma empresa já com mais de 800 pessoas, que atende o Brasil inteiro, mais de 37 mil clientes, então estamos aí crescendo bastante rápido, apesar da crise da pandemia. Boa, boa. Empreendendo você já tem mais de 20 anos, né, Marcelo? Cara, normalmente eu não falo isso em público, né? Eu não dou essa moleza em público, mas vamos dizer assim, é mais tempo do que eu gostaria de admitir que eu já estou empreendendo, né? Antes da OMI eu tive uma outra empresa também na mesma área de gestão empresarial, que eu fundei lá quando eu tinha 20 e pouquinhos anos. Essa empresa eu vendi para um grupo americano no final de 2013 e no dia seguinte eu tirei assim uma noite sabática e no dia seguinte já estava começando a OMI. Massa, massa. Marcelo, vamos lá, vamos aquecer os motores aqui. E a pergunta é a seguinte: acho que tem uma pergunta que você deve ter sido questionado várias vezes. E sabe, tipo, pergunta para astro de rock, que não importa o tempo de carreira, sempre pergunta por que o nome daquela banda. Mas então eu vou te pedir para você falar pra gente o que é uma startup. E aí eu acrescento só mais uma coisinha nessa pergunta. Como é que você planejou o crescimento da sua? Legal. Massa. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta ela é muito boa, né? O que é uma startup? Porque tem gente que acha assim, quando chega numa certa faixa de faturamento, deixa de ser uma startup. Tem gente que fala, quando chega numa quantidade de funcionários, etc., deixa de ser uma startup. E na verdade, o conceito de startup não é nada disso. Tá? Eu gosto muito da definição de um cara chamado Steve Blank, que é um cara do Silicon Valley, um empreendedor muito bacana, e ele definiu uma startup assim, presta atenção, uma startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócios repetível, sacou? Ou seja, você monta uma equipe, você tem uma ideia, mas você quer achar um modelo de negócios repetível com aquilo, e esse é o ambiente de uma startup. Você tem que inventar algo meio que do zero e criar com isso um modelo escalável, repetível de negócios. Se você for ver, tem muita coincidência com o dia de hoje, né? Onde toda empresa está tendo que se reinventar. Então, parabéns. Todo mundo é uma startup hoje em dia, porque todo mundo está buscando, foi desrompido, né? O seu modelo de negócios, a ampla maioria dos negócios foi desrompido e todo mundo está tendo que criar agora o seu modelo de negócios repetitível e escalável. Então, esse é o conceito de uma startup. E toda startup, Paulo, toda a startup, ela tem 5 máquinas principais, tá? Deixa eu falar um segundinho sobre essas máquinas. Eu estou até compartilhando meu vídeo. Toda startup tem uma máquina de vendas que é responsável por todos os processos que vão desde atrair potenciais novos clientes até transformá-los em clientes pagantes. Tem uma máquina de produto, que é a máquina responsável por criar a oferta principal. É a máquina que é responsável por olhar o que está acontecendo no mercado, no atendimento, na concorrência e criar um produto bem legal que o cliente adora e paga por ele. A máquina do amor é a máquina do relacionamento com o cliente. Tem muita gente que pensa que isso aqui é só o saque, é só o suporte, o atendimento. Não. A máquina do amor está em todos os pontos de contato entre você e o seu cliente. Até na hora de você cobrar algo atrasado, está lá a máquina do amor funcionando. Por quê? Porque você tem que fazer seu cliente te amar. Você deve estar perguntando, por que está essa figura estranha aí na máquina do amor? É que tem uma letrinha pequena lá, isso é uma ironia, né? Está escrito aqui, ontem você era apenas um prospect, hoje você é um cliente, né? É só uma ironia. E depois, toda empresa que quer crescer e escalar precisa de uma máquina de talentos, onde você consegue trazer pessoas que acreditam no que você acredita, pessoas que têm a mesma visão, têm os talentos que você precisa para ajudar a escalar, porque qualquer empresa, ela é pessoas, ela não é
bens, ela é composta de pessoas, e por fim, a máquina do comportamento, que é a máquina da gestão, da governança disso tudo, né? E o que a gente percebe, estando no meio de startups, é que boa parte delas falham, mas é incrível que 90 e tantos % das startups, ela falha em uma dessas 5 máquinas. Você sabe qual que é, Paulo? Não, mas... Chuta aí, vai. Olha, se for em uma máquina só, acho que a startup tá até bem, né? O comum é você tentar errar rápido e aí você vai montando. E quando você acerta em uma, provavelmente a outra vira o gargalo. Mas se eu tivesse que colocar uma, eu falaria do talento. Que talvez seja... Quando você fala em venda, produto, isso você já é muito bombardeado com conteúdo, com isso que você tem que colocar na sua empresa, relacionamento, tema da moda e etc. Agora, para você olhar para dentro e saber pensar ali, escolher, selecionar, eu confesso que eu vejo muito pouco conteúdo sobre o assunto e não me parece uma grande preocupação de startupeiros. Acertei? Paulo, olha, você está coberto de razão que a máquina de talentos ela é essencial para você escalar qualquer negócio, qualquer startup. Mas, infelizmente, por mais que exista conteúdo na rua, 97% das startups falham aqui, na máquina de vendas. Lembra que eu falei, uma startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócios repetível? Eles não conseguem criar esse modelo de negócios repetível. Então, as outras máquinas, a máquina do amor, a máquina do talento, a máquina de produto, muitas vezes elas nem conseguem ser testadas na prática, porque a empresa não cresce, porque ela não consegue criar um modelo de negócios repetível. Então, essa é uma das partes que parecem ser mais óbvias, mas na prática é uma das mais difíceis. E eu vou contar um pouquinho da história da OMI, da nossa startup, a partir um pouco dessa máquina, tá? Só para vocês terem uma ideia, nós começamos, então, no finzinho de 2013, e a gente estava aqui, tá? A gente estava numa bancada emprestada na área de TI da indústria de um ex-sócio meu. Tá? Então, ele emprestou aqui uma bancada para a gente era uma empresa oriental, super séria, a gente super bagunceiro, super festeiro aqui, ou seja, a gente era odiado aqui dentro. Mesmo sendo odiado, em 2014 a gente cresceu, tomou 2 bancadas lá e ficou mais barulhento ainda, aí o pessoal chutou a gente de lá, né? Em 2015 a gente mudou para o nosso primeiro escritório, quando a gente chegou lá e viu essa área aberta aqui, eu virei para o meu sócio e falei, cara, ali vai a mesa de ping-pong, ali é de bilhar, que a gente nunca vai conseguir encher isso daqui. 2016 já não cabia uma pessoa mais sentada. Isso aqui é a nossa reunião de gestão comercial em 2015, a mesma reunião em 2016 e a mesma reunião em 2017. A gente ganhou o Prêmio Empreendedor de Sucesso da Pequenas Empresas Grandes Negócios, fizemos eventos presenciais, e aliás, que saudade dos eventos presenciais, para 4.000 pessoas ali no Transamérica, e hoje a OMI ocupa esse prédio virtualmente, né, porque está 100% em home office lá no Brooklyn, né, e em 6 anos a gente chegou a 37 mil clientes. Os nossos clientes combinados, eles emitem de nota fiscal por mês 7,5 bilhões de reais. Isso quer dizer o seguinte, já 1% do PIB já passa aqui dentro, fomos de 800 colaboradores, montamos nesse tempo que é a plataforma número 1 de gestão, entramos nas 100 Startups to Watch, das 3 do Brasil para ficar de olho, captamos muito dinheiro de Venture Capital, de investidores, e entramos no ranking da Deloitte, da Exame, das 100 empresas que mais crescem no Brasil, já em 3º lugar, tá? O que nos moveu? O que a gente viu nesse mercado de gestão empresarial? A gente viu que tem um mercado gigantesco aí, e onde mais de 90% das pequenas empresas, elas não usam software de gestão, por incrível que pareça. Mais de 90% usam papel e caneta. E a gente pensou assim, bom, por que num país tão complicado, onde a legislação é tão complexa, onde todos os processos são tão complexos, mais de 90% das PMEs faz as coisas tudo na mão, no papel e caneta, ou na planilha de Excel, não usa um software. A nossa tese era o seguinte, é porque ainda ninguém fez um software que seja simples, intuitivo, eficiente, que seja na nuvem, que tenha um custo adequado para essa PME. Ah, tá, e como que a gente planejava chegar, como que era o nosso plano de chegar nessas PMEs? Vamos usar marketing digital, mídia, inbound, outbound, ads, e vamos deixar esse cara testar o software, tá? E esse cara vai testar por um tempo, se ele gostar, ele põe o cartão de crédito dele lá e vira um cliente pagante. Esse era o nosso plano, lindo, maravilhoso, no final de 2013, e assim saímos desenvolvendo o software, né? Isso aqui é uma foto da minha mesa na época, né? Aqui faltavam 6 dias, 18 horas, 33 minutos e 26 segundos para lançar o produto. E, cara, graças a toda a experiência do time, a gente criou um produto tão legal, mas tão legal, que logo
no lançamento aconteceu um fato assim extraordinário. Eu falo, ninguém acredita, mas, gente, eu juro que é verdade. Nós não ficamos bilionários do dia para a noite. Acredita nisso? É. Bom, mas o produto era tão legal, todo o plano era tão certo. Não rolou. Por quê? Lembra aquele assumption da gente que falava que a empresa não tem um software porque ainda ninguém fez algo que seja simples, intuitivo, eficiente, na nuvem, com custo adequado? Lembra disso? Então, sim. Mentira. A pequena empresa não tem software porque ela não está ligada nisso. Muito provavelmente porque ela não procurou o Sebrae ainda, né? Mas ela não está preocupada com gestão. Tanto que a gente sabe, pelas próprias estatísticas do Sebrae, que a principal causa de quebra das pequenas empresas é gestão, né? Mas as pequenas empresas não estavam ligadas em gestão. Tá bom, peraí. Dá para a gente, então, usar Google AdWords, alguma coisa assim, para atrair esse pequeno empresário, educar ele na necessidade da gestão e aí transformá-lo num cliente? Cara, dá. Isso depende de uma continha, que é uma das contas mais importantes em qualquer startup, gente. Se chama CAC, custo de aquisição de cliente. Quanto custa para você trazer um cliente? Então, olha só, na época, cada clique num anúncio da gente lá no Google, o Google cobrava R$1, mais ou menos. Certo? Então, e 10% das pessoas que clicavam nesse anúncio se cadastravam para testar o sistema. E dessas que testavam o sistema, 10% elas viravam clientes pagantes. Então, por exemplo, se você investisse R$1.000, você ia ter 10 clientes. Quanto é o CAC? Quanto custa para você adquirir cada cliente? Custou R$100. E aí a velha pergunta, R$100, Paulo, você acha que é muito ou que é pouco? Vai depender do negócio, do seu negócio, né? Cara, bom, eu posso dizer pela empresa da minha esposa que a gente, né, eu acompanho aqui mais perto. Isso é muita coisa para ela, velho, é muita coisa. Cara, eu vou te dar a resposta. A resposta é depende. Depende de quanto você compra de mensalidade. Aliás, Paulo, eu vou te dar uma dica, tá? Tudo que eu perguntar para você daqui para frente se é bom ou se é ruim, você responde depende que você vai se dar bem, beleza? Eu não aguento, eu vou querer chutar, velho, mas beleza, eu vou tentar. Vamos lá. Depende do quê? De quanto você cobra. A gente cobrava uma mensalidade de mais ou menos R$100, com uma margem bruta de 30%. Isso quer dizer que o cliente se pagava em 3 meses. Daí para frente, era lucro. Pô, que legal. Então, funciona. As PMEs não estão ligadas em gestão, mas a gente consegue contornar isso daí usando o Google. E aí, cara, aconteceu uma desgraça. Apareceu, do dia para a noite, mais de 100 concorrentes. E todo mundo apostando nas mesmas palavras. Quer dizer, quando todo mundo anuncia numa mesma palavra, qual anúncio o Google mostra? De quem paga mais. Paga mais. Então, automaticamente, aquele custo de R$1 por clique começou a subir. Tá? Porque o Google é um leilão reverso. Pra vocês terem uma ideia, sabe quais são algumas das palavras mais caras do Google? Vou falar aqui para vocês, cara. Olha só, desentupidora na moca. Custa R$98 um clique, cara. Acredita? E se isso existe é porque tem gente que clica e gente que paga por esse anúncio. Helpdesk de software custa R$97 um clique. Cara, é o clique, ele vai para o seu site. Daí para frente você não sabe se vai vender ou não. Mas pelo clique você pagou R$97. Monitoramento de redes, R$97. Desentupidora SP. Vocês devem estar pensando, o paulista gosta de entupir um cano, né? É isso aí, cara. Ô, Marcelo. Oi. Só um parênteses aqui, tinha um amigo nosso que tinha uma detetizadora, e enquanto pessoas aqui falavam de custo por clique abaixo de R$1 e tal, ele falava que pagava confortavelmente R$20, porque é isso, quando você precisa de algum serviço desse, por exemplo, detetizadora, a barata já tá caindo na tua cabeça, velho, então não importa. A primeira que você acha, você fecha o negócio e vamos nessa. A quinta palavra, você vai achar que é sacanagem minha, mas não é, cara. Limpa a fossa em Brasília, R$77 o clique, cara. Então... É impressionante. Mas no nosso caso, o que aconteceu? O clique ficou 10 vezes maior, mais caro. Então, aquele tempo para o cliente se pagar, que era de 3 meses, virou 30 meses. E aí, 30 meses é bom ou é ruim? Depende, mas pro seu negócio... Pro seu negócio eu acho tenso. O mundo vira de cabeça para baixo em 30 meses, tudo muda, a empresa fecha, desaparece. Se você vai esperar 30 meses atendendo o cliente para aí começar a ter lucro, não parece ser um bom negócio. E aí o que a gente fez? Nós fomos falar com os nossos clientes. Por quê? Tem um grupinho de cliente que comprou facilmente, que usava muito bem, que pagava sem problema, que adorava. Então, nós vamos entrevistar esses caras para tentar redirecionar as nossas campanhas online. Porque a gente imaginou, bom, de repente eu estou atraindo o tipo de cliente errado que está custando mais caro. E aí, na época, eram 7 pessoas a empresa, eu mesmo passei a mão no telefone e comecei a ligar para os clientes.
E aí, cliente, tudo bem? Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você lembra onde você achou a gente? Ah, lembro, sim, foi no Google. Tá, e essa outra pergunta é bem difícil, cliente. Você lembra qual foi a palavra-chave que você digitou no Google para encontrar a gente? Pô, eu lembro claramente. Você, nossa, mas que cliente diferenciado. O cara lembra qual foi a palavra que ele digitou no Google para encontrar a gente há 4 meses atrás. E qual que foi essa palavra? Ah, a palavra foi OMI. Peraí, cara. A gente acabou de lançar a empresa, ninguém conhece a gente, ninguém sabe do que se trata. De onde veio a ideia absurda de você digitar OMI? Ele falou, é que o meu contador falou para usar o seu software. E aí eu fui lá procurar. Ah, tá, então não foi o Google, foi o contador. E aí nós viramos para o contador e perguntamos, cara, por que você está falando para o seu cliente usar o nosso software de gestão? Aí o contador falou, cara, porque com o seu software eu integro tudo, e aí eu reduzo o meu trabalho, o meu custo para atender esse cliente em mais de 80%. E aí a gente viu, uau, tem um negócio aí. Tá? Então, de repente, o cara que a gente tem que trabalhar é o contador e não o marketing digital. E essas são chamadas, Paulo, as pivotadas, né? Você está em busca de um modelo de negócios repetível, lembra? Cara, não deu certo A, fail fast, falha rápido, vai para o B, tá? E vai buscar uma outra forma de chegar no seu cliente, né? Para criar essa máquina de negócios repetitível e escalável. Então, o que a gente falou? Bom, o contador, ele vai virar nosso revendedor, né? Tem 70 mil escritórios de contabilidade no Brasil, e aí vamos lá, isso aqui é uma foto de uma feira de contadores, uma feira do Conselho de Contadores que aconteceu no INB aqui em São Paulo. A gente plantou um stand lá para ver se o contador ia curtir essa ideia. Cara, o contador não gostou, ele amou, os caras piraram, ficaram loucos, falou, eu vou botar isso aqui em 100 clientes meus na semana que vem. Tá, mas o senhor se importaria de assinar um contratinho aqui, se comprometendo a pôr esses 100 clientes? Fala, daqui que eu assino um contrato atrás do outro, cara, contrato de 100, de 50, de 30, de 200 clientes. E aí, a empresa eram esses 7 idiotas na época, eu o principal idiota, o mais idiota de todos, tá? E a gente estava estourando champanhe, porque a gente fez a primeira captação de investimento com investidores para a empresa, isso foi em 2014, e a gente tinha lá um modelo todo diferente daqueles 100 concorrentes que estavam brigando lá no Google. Tá? Só que aí, cara, aconteceu outra desgraça. Lembra aquele contador que assinou um contrato de 100 clientes? Sim. Passa uma semana, passa 2, não acontece nada, a gente liga para ele, pô, e aí, contador? E aqueles 100 clientes que você ia pôr, eu não estou vendo ainda na plataforma, o cara, tive um problema danado com uma entrega de uns SPEDs, de umas declarações, não consegui fazer. Faz o seguinte, então, põe só 10 desses clientes. Põe 10 e tá pronto. E aí, passar mais uma semana, 2 e nada. A gente liga para ele, cara, assim, a gente assinou um contrato de 100, eu deixei por 10. Sei lá, podia estar roubando, podia estar matando, né? Mas põe um cliente aí, miserável, pelo menos, né? E nem isso acontecia. E aí a gente viu a grande besteira, o grande erro que a gente estava cometendo, que era tentar transformar contador em vendedor de software. E a função do contador na sociedade não é essa. A função do contador é ser o cara que ajuda a pequena empresa a crescer, ajuda essa empresa a navegar na complexidade fiscal, trabalhista, etc. A função dele não é ser revendedor de software, nem de coisa nenhuma. A função dele, o contador existe para o cliente dele ter sucesso. Então, esquece essa ideia de fazer o contador revender. Tá bom, mas faz o seguinte, então, contador, já que você não consegue vender, eu vendo para você, eu boto o meu pessoal lá para vender. Eu só preciso que você faça uma coisa, dê aqui na minha mãozinha a sua lista completa de clientes para eu ir lá vender nos seus clientes com a sua recomendação. E aí, nessa hora, você acha que o contador pôs na minha mão a lista? Eu imagino que não. Sim, ele pôs. Ele colocou? Colocou, cara. E assim, por que ele colocou isso daí? Eu virei para o meu sócio na hora e falei assim, esse cara é louco. Ele acabou de dar na minha mão a coisa mais valiosa da empresa dele, que é a relação dele com o cliente dele, né? Ele pôs na minha mão. Se eu fizer alguma besteira, eu posso prejudicar ele. Né? Esse cara é doido? Não, ele não é doido, ele só confiou na gente. Ou seja, a gente estava criando um ecossistema e a base de qualquer ecossistema é a confiança. E aí ficou muito claro para a gente que a nossa missão não era escalar a venda de software, era escalar confiança. E como que você escala a confiança? Tem um livro muito legal do Dr. Jack Schiffer, esse cara é um ex-agente do FBI, ele definiu qual é a fórmula da confiança, né? A fórmula da confiança para alguém confiar em você é uma junção de proximidade, o quão próximo você está dessa pessoa, qual a frequência de encontros, qual a duração desses encontros e principalmente qual a intensidade, o que você compartilha de valores, de raízes com essa pessoa. Tá? Se você põe um paulistinha falando por Skype, um contador, um gauchão lá do Rio Grande do Sul, tomador de chimarrão, você pode conseguir frequência e duração, mas você não consegue proximidade nem intensidade. Agora você põe o gaúcho para falar com o gaúcho, o mineirinho com o mineirinho, o baiano com o baiano,
aí tudo dá certo. Então, nós pegamos todo esse modelo de chegar no contador, fechar uma parceria de transformação digital com ele, acessar os clientes dele, fazer a venda, nós empacotamos como uma franquia e fomos buscar empreendedores em todo o Brasil que quisessem se aliar a nós. Então, daí que saiu o nosso modelo de franquias. Ou seja, uma empresa, olha só, Paulo, uma empresa que foi criada para trabalhar 100% digital, 100% online, em pouquinho tempo ela se tornou que é hoje a maior rede de franquias de software da América Latina. Então, essa é a busca incessante de um modelo de negócios repetível. Isso é o que eu estava querendo explicar, que é o conceito de uma startup. Você tem que ser imparável, cara. Você tem que ir lá com tudo, não tem nada que te para. Se não deu certo, cara, faz parte do empreendedorismo, faz parte da vida, dá errado. Você tem que ir atrás. Muito legal, né, Marcelo, que acaba que você, né, uma empresa de tecnologia, né, online, vendendo coisas digitais, teve uma questão muito semelhante a empresas físicas, né, que é canal de distribuição. Então, um desafio que é muito fácil você pensar no desafio quando você, sei lá, é um fabricante de alguma coisa. Agora, inverter isso para o mundo digital é muito fera mesmo. Parabéns, parabéns. Vamos às perguntas. Olha só, eu fiz, né, o desafio do pessoal colocar os estados que estão, né, as cidades. E, nossa, a gente tem muito aqui. Primeiro, eu fico muito, muito feliz porque parte da missão do Sebrae é levar a inovação para os 4 cantos do país. Então, assim, eu quero que os 5.000 municípios do país hoje consumam alguma coisa do Startup Day. E tá incrível aqui. Se juntar todas as plataformas, a gente passou a audiência em mais de 1.000 pessoas por um sábado de manhã, acordar cedinho. Eu acho que já tá para lá de bom. Eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, já estão bombando aqui de pergunta para você. Eu vou só colocar mais algumas aqui e aí a gente parte para a pergunta do público. Então, pessoal, podem mandar perguntas, estão fazendo uma curadoria aqui, mandando para mim. Enquanto isso, eu vou metralhando aqui o Marcelo com mais coisa. Marcelo, você falou um pouco do crescimento da sua empresa e eu já queria fazer uma pergunta mais focada a talento. Tem um livro famoso, né, O Próximo Passo, que ele diz o seguinte: olha, a equipe que te trouxe até aqui, quando a empresa, né, sai, ela valida o seu produto, consegue já um volume de venda razoável, não vai ser o mesmo pessoal que vai te levar para o estirão de crescimento. Faz sentido isso para você? Como é que foi na Omni? Conta aí. Olha, faz um pouco de sentido, sim, tá? Mas, assim, eu gosto muito de acreditar e desenvolver as pessoas. Então, no momento que a Omni começou a crescer de verdade, que a gente captou investimento, etc., houve até uma pressão por parte dos investidores e todo mundo. Meu, contrata aquele cara que é o número 1 de marketing que está em tal lugar, aquele cara de vendas que é o número 1 que está em outro lugar, e cria um time estelar aqui, né? E, cara, eu não quis fazer isso. Eu preferi ir atrás de gente que não é popstar, é rising star. É aquele cara que está na média gerência em algum lugar, que é alguém com super gás, com uma super pegada, que está a fim de crescer, mas no lugar que ele tá meio bloqueado, ele não consegue mais crescer naquele lugar. Então você pega uma pessoa com um nível de motivação gigantesco e que está aberto a se juntar à sua cultura. Tá? Então esse é um dos pontos fundamentais, é a cultura da empresa. O que é cultura? Né? Tem várias definições. Uma das que eu mais gosto é como as pessoas agem quando ninguém está olhando. Tá? Isso é uma boa definição. Tem várias outras, mas é uma das boas definições sobre cultura empresarial. Então, se você não cuida disso, coisas horríveis acontecem. Né? Deixa eu dar até um exemplinho aqui para você, Paulo. Olha só, isso aqui eu acho bem bacana. Tá? Você começa a sua empresa, eu estou compartilhando aqui meu vídeo. Você tem um grupinho de pessoas que começou a empresa. Esse grupinho tem um certo conjunto de ideais, de valores, tá? E esses valores criam 2 linhas imaginárias que dividem o que é um comportamento aceitável de um comportamento inaceitável. Então vamos supor que você fale assim: eu atendo meus clientes muito bem, maltratar um cliente é inaceitável, certo? E aí você contrata mais gente, essa pessoa contrata outra, essa pessoa contrata outra, que contrata outra, que contrata outra. E se você não toma extremo cuidado, de repente essa pessoa contrata alguém, pá, em cima da linha. E esse cara vai contratar alguém fora, e outro mais fora ainda, e de repente, quando você menos espera, você tem gente no seu atendimento xingando o cliente. Tá? Então, esse é um dos pontos
fundamentais quando você está agregando gente no time, quando você está trazendo equipe para crescer a sua empresa, é você ter uma cultura muito clara, saber muito claramente o que você quer e achar pessoas que têm alinhamento com essa cultura. Isso é mais importante do que essa pessoa saber fazer. É muito fácil você ensinar uma pessoa a calcular uma nota fiscal, mas você não consegue ensinar uma pessoa a ser honesta. É muito fácil você ensinar a tecnologia, mas você não pode ensinar essa pessoa a sorrir. Então você tem que buscar pessoas que têm aquela característica que você quer. Excelente, excelente. Comportamento, não técnica. Massa. E Marcelo, falando um pouquinho também mais, né? Você estava falando da história da Omni, como ela cresceu, e eu lendo um artigo seu bem recente, vocês acabaram de também dar uma outra pivotada. Então, essa história de pivotar não é só para pequena, não. Vocês também tiveram que dar um cavalo de pau. Me conta que pivotada foi essa e o que te fez mudar a alteração de rota. E a resposta não pode ser só a pandemia, tá? Tem que detalhar um pouquinho mais aí. Legal, legal. Cara, olha só. Eu acho que o que o mundo espera de nós empreendedores, quando tem alguma crise, não é você virar um ursinho assustado que vai para a caverna hibernar enquanto passa o inverno, para depois que acaba o inverno você voltar. Não, você tem que ir para cima, você tem que achar formas de pôr seu produto na rua, de fazer a sua equipe funcionar, de gerar prosperidade. Essa é a função básica de qualquer empreendedor. E o que a gente fez lá? Olha, historicamente a gente percebeu que empresas maiores estavam se tornando clientes do nosso software. A gente projetou um software para pequenas empresas, mas empresas maiores começaram a vir. Tanto que 10% dos nossos clientes são empresas que faturam mais de 10 milhões por ano hoje. Só que quando a gente tentava provocar esse cara, você quer trocar esse seu ERP jurássico aí, dinossauro, que você gasta uma quantidade insana de dinheiro com ele por um produto novo, moderno na nuvem? Quando a gente ia lá provocar, ele falava, cara, eu tenho outras coisas para fazer dentro da minha empresa, já sofri muito implantando software, não quero mexer nisso agora. Mas quando veio a crise, as prioridades viraram de cabeça para baixo. E, de repente, reduzir custo é muito importante para ele. Então, nós pivotar, nesse caso, foi uma palavra muito forte. Tá? O que a gente fez é que a gente ampliou um pouco o nosso alvo de clientes, que era só empresa pequena, para incluir as um pouco maiorzinhas também, as médias ali, sabe? Porque a gente viu a crise como uma oportunidade para penetrar num mercado que estava fechado para nós. Tá? Então, não é bem uma pivotada, né? É abrir um pouquinho o foco. Beleza, beleza. Certo. Marcelo, eu vou pedir para o pessoal que está seguindo a gente, que está acompanhando, seja lá em qual rede social tiver, ou na própria plataforma do Startup Day, digita aí para mim, pessoal, mais 10. É o manifesto que a gente faz para a gente fazer pelo menos mais 10 minutinhos aqui de bate-papo com o Marcelo, que tá bom demais. Então digitem aí para a gente, né, fazer com que uma manifestação virtual para a gente dar continuidade aqui, beleza? Marcelo, a minha última pergunta, antes de passar para a pergunta do público, a gente no Sebrae, a gente está tentando, tem um projeto nosso, uma iniciativa, que é unindo pequenos negócios tradicionais com startups, detentores de inovação, tecnologia, etc. Como é que a gente junta esses dois universos? E são universos bastante distintos, linguagens totalmente diferentes, vivências diferentes, experiências, inclusividade, às vezes muito, muito distoante, modelo de negócio. Vocês entraram nessa, né? Vocês são empresas, né, de inovação, startup, e tiveram que chegar em clientes como esse. Alguma dica muito especial para essas empresas que, cara, é um mercado absurdo. Se você for pensar, 99% das empresas do Brasil são pequenas e na maioria delas tradicionais. Então, às vezes, a startup foca em fazer a venda para uma grande empresa, foca em fazer a venda para grande e esquece desse mega mercado que tem. Qual é a sua dica para essa aproximação dos dois mundos? Olha, o que o pessoal que lida muito com startups, que trabalha muito com startups, tem que entender que o mundo real não é aquele eixo Vila Olímpia, Berrini, Marginal Pinheiros aqui em São Paulo, não é Barra da Tijuca no Rio. Mundo real, cara, é aquela lojinha no interior do Piauí, tá? Isso é mundo real, tá? E eu diria que o exercício mais difícil que tem para você fazer é você conseguir se despir de tudo que você conhece, de tudo que você que te construiu e conseguir enxergar o mundo pelos olhos daquele seu cliente. Tá? Olhar o mundo como ele enxerga, para você conseguir levar algo na linguagem que ele entende. Tá? A transformação digital, ela precisa muito desse tipo de atitude, que é uma empatia muito maior de todos
os empresários em olhar o mundo pelos olhos do cliente dele. Quando você faz esse exercício, e por que eu estou falando que é muito difícil? Porque é muito difícil você esquecer toda a sua formação e tentar se imaginar no lugar daquela pessoa. É um exercício bastante difícil, mas isso é o que vai te dar as respostas de onde encontrar, como falar com esse cara. Por exemplo, para falar com contadores, a gente viu que é um pessoal extremamente offline. Então, nós cortamos, na época, todo o trabalho de Google, de marketing digital, e a gente foi investir, sabe aonde? Em eventos. Então, na internet a gente não estava bombando, mas qualquer evento de contadores, o maior stand com cachaça escola de samba era o nosso, cara. Tá? Então, bom. Depois de um tempo, se você é um contador e não passou os últimos 3 anos embaixo de uma pedra, você já ouviu falar da gente. Tá? Se você frequenta os eventos do CRC ou do SESCOM, alguma coisa assim, você já ouviu falar da gente. Então, a dica é o seguinte, os negócios, eles às vezes estão menos online do que a gente imagina. E a gente buscar canais e pessoas que se aliem a gente para levar esse benefício para esses clientes, às vezes é uma sacada boa, e é um pouco menos óbvia, porque todo mundo se fala, onde eu vou arrumar cliente? Eu vou para o marketing digital. Cara, só que todo mundo está pensando da mesma forma, né? E automaticamente, qualquer coisa com uma extrema concorrência começa a ficar caro e difícil de você fazer. Então, é a criatividade de olhar pelos olhos do seu cliente, olhar o ambiente, o mundo onde ele está, sabe, desse cliente, ver como ele se comunica, como que ele faz as coisas, aí você vai achar o caminho. Então não tem uma resposta, você tem que saber fazer as perguntas certas antes de ter as respostas. Beleza, excelente, Marcelo. A gente fez uma aproximação dessa com startups, com padarias, e de repente ouviu-se lá meu business model, e aí ficou alguma coisa meio estranha. Mas já... startupês lá para economia tradicional, ninguém entende o que a gente está falando. Mas pivotamos e o projeto continua e tá sucesso. Marcelo, vamos lá, perguntas do público aqui agora. Peraí, o que você teria feito diferente? Essa é a pergunta do Baruch. Em relação ao crescimento, né, toda essa história. É uma boa pergunta. Mas é muito difícil de responder. O que eu faria diferente é que eu iria direto para a estrutura que eu tenho hoje, né? Eu errei várias vezes no caminho, mas uma coisa que eu posso falar, às vezes o nosso cérebro límbico sabe de coisas e tem percepções que você não consegue verbalizar. Você sabe que está errado, mas você não consegue explicar por quê. Isso é porque a área do nosso cérebro que tem os sentimentos, que percebe as coisas, ela não tem capacidade de raciocínio, que é o neocórtex, sabe? Então, muitas vezes você tem aquele sentimento, eu não sei porquê, mas está errado. Eu não sei porquê, mas essa não é a pessoa certa para eu contratar. E as pessoas, às vezes, querem ser racionais e não só confiar no instinto. Eu diria assim, confia mais no instinto. Às vezes, na minha trajetória, que eu não confiei nesse meu instinto e quis racionalizar a coisa, eu escolhi pessoas erradas, eu escolhi caminhos errados. Então, às vezes, esse instinto, ele é mais correto do que você imagina, principalmente se você tem experiência na área onde você está. Pesquisa da Endeavor também já mostrou que 94% das startups de alto sucesso, o empreendedor, ele tinha conhecimento anterior no ramo onde ele está empreendendo. Não era algo absolutamente novo. Então, se você tem esse conhecimento, você consegue instintivamente saber o que é certo, o que é errado, sabe? Eu confiaria mais nos meus instintos em alguns momentos. Beleza. Marcelo, a gente conseguiu um tempo extra, que foi naquela hora que eu falei, mas agora está começando a apertar aqui, a gente vai ter que parar, é uma pena, estou adorando aqui essa conversa. Inclusive, eu pedi para quem estiver aí acompanhando e estiver gostando, digita o emoji mais louco que você encontrar aí. E eu te agradeço imensamente pela participação, muito obrigado. Tem mais 1000 perguntas, o bate-papo rendeu aqui muita conversa e te agradeço imensamente, desejo mais sucesso para você e saber que o Brasil, né, a sociedade como um todo, pode contar com cabeças, mentes e pessoas com atitudes que nem a sua, é o que a gente começa a ter um grande movimento no país e fazer com que esse tipo de pensamento gere negócios, gere impacto. Então, cara, muito obrigado pela disponibilização do seu tempo. Você quer falar alguma coisa?
Fica à vontade. Eu agradeço demais o convite. Só dar um toque para o pessoal que for me procurar em mídia social, em LinkedIn, etc. Né? Quando você for procurar Marcelo Lombardo, você vai achar dois. Um é um pagodeiro, tá? Esse não sou eu, tá? Eu sou o outro. Eu sou do metal aqui, tá? Eu não sou o pagodeiro, tá? Então, eu sou o segundo que você vai encontrar, tá bom? Massa, massa. Nath, você tá por aí, Nath? Já desistiu da gente? A gente passou muito. Nath, você tá muda, não sei se Olha, tá eu que estava mutada. Tô por aqui, tô acompanhando o bate-papo. Beleza. Então a bola tá contigo. Mestre de cerimônias do Startup Day, faça as honras da casa. Valeu, obrigado, Marcelo, mais uma vez. Até. Obrigado, Paulo. Valeu, Nath.